Eu não sou de dar tema para mensagem, nunca fiz isso. Não, já fiz, mas não é o meu costume fazer. E eu estava em casa e Deus disse para mim, o tema da mensagem é: o fracasso não é o fim, quando acompanhado de arrependimento e coração quebrantado. Meus irmãos, está diante de vós uma pessoa que teve uma vida fracassada. Essa pessoa sou eu. Está diante de vós uma pessoa que o meu nascimento já destruiu a família. Para você ver como foi a base do meu nascimento. A minha mãe era casada, tinha o seu esposo, tinha seus filhos, 4 filhos, 3 mulheres e um homem. E o inimigo adentrou na minha família, destruindo o casamento. A minha mãe traiu o pai dos meus irmãos, ficou grávida. Para esconder a gravidez, ela tentou o quê? O aborto. E lá estava eu. E nesse período de rejeição, era aquele período mais crítico, porque o feto está em formação. É ali que ele recebe as primeiras mensagens da mãe. E a primeira mensagem que ainda no feto, na barriga, no ventre dela, aquele feto recebeu, foi que eu não quero que você venha ao mundo. E eu já nasci com problemas psicológicos em termos de interagir com as pessoas. Eu, como criança, minha adolescência, podia estar no meio de um monte de criança. Devagarzinho eu ia saindo e estava brincando sozinho no meu canto. Eu fui depressivo a minha vida toda. Aos meus 20 e poucos anos, 25 ou 26 anos, já não me lembro direito, o Senhor me curou da depressão. Eu estive por várias vezes com veneno no copo para tomar. Eu estive com corda para ir para o mato, para amarrar no pescoço e suicidar. Eu tive com facas na mão. E toda vez que eu fazia isso, o Espírito Santo bradava no meu coração e dizia: não faças isso. Irmãos, eu cresci na fé, ouvindo 2 vozes no meu ouvido, que aquilo já fazia parte de mim. Eu não sei por que eu estou falando isso, porque a mensagem não é essa. Eu estou dando meu testemunho. Eu ouvia continuamente o diabo falar assim: a sua vida não vale nada. Você é um fracassado e destruidor de lar. Se você não tivesse nascido, os seus irmãos tinham um pai ou uma mãe juntos. Bota fim nisso, rapaz. É simples. Eu cresci com isso. Eu cresci ouvindo as minhas irmãs que cuidavam de mim, que são irmãs e mãe, que desde os 7 anos elas que cuidavam de mim, porque quando meus pais separaram, a minha mãe foi a vida dela. Quando eu digo foi a vida dela, mas ela foi mesmo. Ela fundou casas de prostituição, ela foi mesmo a vida, ela se perdeu mesmo, completamente. E nós fomos criados, só eu e mais 2 irmãs. Minha mãe viajava muito e ficávamos ali misturados naquela casa. Chegou um ponto que meu pai nos visitou e disse, as minhas irmãs falaram: olha, não dá mais. Ou o senhor nos leva, ou não sei o que vai acontecer com a gente. Então o pai dos meus irmãos nos levou, ele me registrou, nunca falou que eu não era filho dele. É um grande homem, meu pai, um grande homem, ainda vivo. Nunca ouvi da boca dele dizer: você não é meu filho. Ele nos cuidou. E tivemos uma vida assim muito difícil. Tive uma adolescência muito difícil. Porque a minha adolescência eu lutava contra a depressão. Eu estava entre milhões de pessoas e eu me sentia sozinho. Daí um dia a minha mãe veio para a capital, fez uma casinha no fundo da casa da minha irmã, que é onde eu morava com a minha irmã, e numa discussão entre eu e ela disse: eu não queria que você viesse ao mundo, e você veio de enxerido. Eu poderia bem te dar uma surra. Irmãos, aquilo acabou com a minha adolescência. Aquilo acabou comigo. Eu tive uma adolescência mesmo muito complicada. Mas graças a Deus que ainda criança, uma família, eu brincava com os meninos da minha idade, e aquela família me levava para a igreja, pronto com os filhos, e eu conheci Jesus. Porque se não fosse eu ter conhecido Jesus, eu não estaria aqui. O que eu quero dizer com isso é que o mesmo Deus que me guardou do suicídio, que me curou da depressão, Ele vela por ti.
E não importa o teu passado, não importa o que você viveu, não importa o que você está vivendo, Ele diz, eu estou contigo. Jovem que está aqui nesta noite, abaixo de 100 anos, Jesus conta com você. Nós estamos vivendo o último dia da igreja na face da terra. E Jesus conta comigo e conta com você. Às vezes você fala assim, mas eu não sei pregar. Conta seu testemunho. Conta o que Deus fez na sua vida. Conta como era a tua vida lá fora e o que Jesus fez. Existem pessoas lá fora perdidas nas drogas. E quantos no nosso meio que viviam essa vida? Quantos viveu na prostituição e Deus trouxe para cá? Fez-se sentar entre príncipes? Conta seu testemunho. A sua vida é um testemunho. Eu quero falar aqui de uma personagem. 3 personagens. Uma delas que tinha tudo para escolher o caminho errado, mas ele preferiu o caminho certo. Eu quero falar aqui de Davi. Para você que é jovem, às vezes os jovens falam assim, mas eu sou novo, eu tenho tudo pela frente, eu ainda posso, né? Mas Deus, Ele chama os jovens. Ele chamou Esther, no caso das moças, Ruth. Ele chamou quem? Ele chamou Davi, Samuel, Sansão. Quantos mais? Ele chamou Timóteo, ainda jovem. E você pode falar assim, mas naquele tempo as lutas não eram como hoje. Naquele tempo as coisas não eram como hoje. Eu te entendo. Naquele tempo as coisas eram muito mais fáceis. No tempo dos nossos pais era muito mais fácil. Irmão, eu sou jovem, eu sei como é que é. Naquele tempo as coisas não eram desse jeito. O Senhor não sabe o que nós estamos passando como jovem, em pleno século 21, com a tecnologia que temos, eu sei. Eu já vivi a tecnologia também. Eu deixei a minha vida presencial para viver uma vida virtual. Eu vivi uma época que eu disse assim, para quê? Eu ter amigos que me enchem as paciências e eu não posso expulsar ele de perto de mim. Eu tenho amigos virtual, a hora que eu cansar eu deleto e pronto. E há muitos jovens nessa vida. E às vezes você fala, irmão, para mim acabou, eu estou viciado na internet, eu estou viciado nas redes sociais. Às vezes eu tenho mais tempo na rede social do que tempo para ler a Bíblia. Mas Deus levanta uma geração de jovens nos dias de hoje para fazer a diferença, Ele conta com você. Nós estamos diante de uma geração tão difícil, uma geração que não busca mais a Deus, não ora, e eu louvo a Deus pela vida desses jovens que estão em oração, que estão na frente dos trabalhos. Hoje era para estar aqui a minha enteada, ela ia cantar, mas como é culto de jovens lá também, ela está na frente do trabalho, ajudando hoje, ela vai dirigir o culto, né? Está dirigindo nesse momento, e não liberaram ela. Mas, irmãos, para o jovem hoje não é fácil. A pornografia está à distância de um clique. E o diabo sabe quando a moça e quando o rapaz está naqueles dias difíceis que todos os jovens passam, que nós passamos. E é naquele momento que ele apresenta no quarto, em determinados lugares onde eles estão sozinhos. A tecnologia de hoje está muito avançada. Nos nossos dias não, né, pastor? Era mais difícil. Mas hoje está a um clique. Não é fácil para a moça, não é fácil para o rapaz. E às vezes nós olhamos um rapaz ou uma moça e falamos, esse daí não tem mais jeito. Esse daí só vive na internet, só vive no computador. Toda hora que você vê para ele, está com o telefone na mão. E quantas vezes você orou para esse jovem? Quantas vezes você sentou perto de uma moça, no caso das irmãs, e disse o que você precisa? Quantas vezes você viu ela triste no canto e foi lá conversar com ela, perguntar o que se passa, perguntar se precisa de ajuda, se precisa de oração? E às vezes nós só sabemos paulear os jovens, só sabemos criticar. Irmãos, no nosso tempo, nós que somos mais maduros na fé,
Eu estou com 45 anos. Estou desde os 9 anos na igreja. No nosso tempo era mais difícil. Havia pecado? Havia. Nós pecávamos, pecava. Mas não era com tanta facilidade como tem hoje. Hoje as coisas estão aí. Você está mexendo no telemóvel, de repente, pum, aparece coisa que você não quer ver. E nossos jovens enfrentam isso todos os dias. Nossos jovens enfrentam uma batalha cerrada nas escolas. Questionamentos, perguntas. Hoje em dia, nossas moças não podem falar na escola que ela é virgem, porque ela tiram sarro, brinca, zombam da cara dela. O rapaz também não pode falar que não, né? Também é um rapaz que não teve relação sexual, não tem relação sexual, porque lá na escola eles matam, eles sufocam ele. Eu falo que eu tenho uma filha moça em casa, e muitas das vezes a gente senta com ela, filha, não ceda. É no trabalho, não ceda. Há algo maior para você, algo melhor para você. Irmãos, é momento de nós abraçarmos os nossos jovens. É momento de nós sentarmos com eles, perguntar o que se passa. Porque tem jovens que não têm coragem de chegar e falar, pai, mãe, está a se passar isso, isso, isso e isso. Às vezes ele se abre mais com as pessoas de fora do que com os de casa. No tempo da minha juventude, eu enfrentava o problema da depressão e ainda aconselhava meus companheiros. Passava por momentos assim, eu falava, rapaz, vamos orar. Teve um período que eu criei dentro da igreja, o pastor me deu permissão, das 4 às 5 da manhã, eu comecei a trazer um jovem, 2 jovens, 3 jovens, nós estávamos com 15 jovens orando das 4 às 5 da manhã. Hoje, eu tenho amigos que participou comigo nessas orações, que são pastores presidentes de campo no estado de Mato Grosso. Tem pastores de igrejas, de congregação. Tem obreiros, evangelistas, tem presbítero. Eu tenho um filho na fé, o Vandeir, quando eu trouxe ele para a igreja, ele foi o primeiro que eu trouxe para a igreja, eu estava orando sozinho, eu falei, Jesus, manda alguém para orar comigo. Eu preciso de alguém para orar comigo, está difícil. Jesus vai e salva aquele jovem. Ele falava demais, não é que ele falava demais, ele falava alto, que uma quadra se ouvia ele falar, os outros jovens não queriam andar com ele. Eu falei, ou vocês aceitam ou aceitam. É uma alma. E devagarzinho eu fui colocando ele no meio dos jovens. Hoje ele é presbítero. O irmão dele, que veio depois, já é evangelista. O irmão dele esteve no culto, Deus falou com ele. Ele chegou em mim e falou, então, e aí o que eu faço? Eu falei, o que você faz? Nada, o que você tem que fazer é aceitar Jesus, rapaz. Quem te dá garantia que você volta para sua casa? Hoje é evangelista, casado. Porque eu abracei os jovens. Mesmo com os meus problemas, eu abracei, eu trouxe. Eu sempre lutei. Eu tenho uma filha em casa, eu sento com ela, eu e a minha esposa. Filha, não é assim, cuidado desse caminho. As coisas não funcionam como você está pensando. A maturidade de 20 anos, 21, isso não é nada. Porque se você der brecha, o diabo entra, ele entra para arrebentar. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Davi era um jovem, ele era pastor de ovelhas. Um dia Deus manda Samuel ir lá, ungir. Samuel esteve lá, olhou pela aparência, olhou todos os jovens, Deus falou, não é esses. De repente vem Davi, eu estou resumindo, unge Davi. Davi cresceu na obra de Deus. E quando Davi passou um período da vida dele, ele estava mesmo tranquilo, o povo estava guerreando. Ele olha assim e viu uma mulher muito formosa e não vigiou. Ele teve o primeiro fracasso na sua vida. Ele olha para aquela mulher, ele cai com ela, para esconder o ato, ele manda matar o esposo dela. De repente vem o profeta e fala, Davi, alguém fez isso, 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 isso. Ele disse, esse alguém é digno de morte. O profeta vira e fala, esse alguém é você, Davi. Mas o que me chama muita atenção, irmãos, é que o fracasso de Davi não levou cabo à vida dele. Porque quando o homem fracassa, quando o homem cai, quando o homem peca, mas quando ele se prostra diante de Deus e fala, Senhor, eu falhei.
Quando ele rasga o coração perante Deus, Deus se põe de pé e levanta aquela pessoa. E Davi, ele se prostrou diante de Deus. Falou: Senhor, olha o que eu fiz. Em minhas palavras, olha o que eu fiz. Me perdoa. E agora Deus perdoa Davi. Mas Deus não encobre dele. Não, Deus não passa a mão na cabeça dele. Falou: Davi, você fez isso, mas vai ter um preço. E ele passou pelo processo. Eu vejo outro homem também, um jovem, que os pais aconselhavam: meu filho, há moças aqui em Israel, você vai lá nos filisteus, para quê? Não faz isso. Isso são minhas palavras, estou aqui contextualizando. Mas Sansão falou: não, eu vou lá. Sansão, ele brincou, irmãos, com o pecado. Ele vai lá, conhece uma mulher, se envolve com ela, e de repente conta aquilo que ele não queria, não poderia contar. Às vezes nós nos abrimos com um estranho, às vezes nós nos abrimos com uma pessoa que não é da igreja, nós contamos a nossa vida inteira. De repente a nossa vida vai um fracasso, porque quem está lá fora está pior que você não tem que contar a sua vida para ninguém. Ou você chega ao teu pastor e fala: pastor, a minha vida está assim, 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 me ajuda. Porque o único que foi colocado na igreja para te ajudar, eu falo te ajudar diretamente, onde você chega, conversa, é o pastor. Chega nele: pastor, está se passar isso e isso, eu sou assim. Todos os pastores que eu já tive, acontecia alguma coisa: pastor, eu preciso falar com o senhor. Está assim, 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 meu filho, vamos orar. Eu já estava aqui em Portugal, estava bem na igreja, mas eu nunca tinha perdoado a minha mãe. E um dia, conversando com o meu pastor, ele falou: então, meu filho, como é que está? Eu falei: pastor, não vai. Toda vez que eu lembro da minha mãe, meu coração fecha, que dá um ódio. Eu falei: meu filho, se der o arrebatamento da igreja, você não sobe. Isso tem que mudar na sua vida. Vamos orar. Ele entrou comigo em oração. Pouco tempo depois, pouco tempo não, 3 anos depois nós orando, Jesus limpou meu coração. Ela ligava para mim, eu falava, passava o telefone para minha esposa, falava: diz que eu estou ocupado, não posso falar com ela, não quero falar com ela. Mas Deus, ele limpou meu coração, eu perdoei a minha mãe. Quando foi agora, 2020, março de 2020, eu fui no Brasil em 2019 ver ela, final do ano, passamos o Natal na casa dela, família reunida. E já saindo de lá, eu estava em Goiânia, minhas irmãs me ligam e falam: a mãe teve aqui um infarto, infartou-se, teve um AVC, quer dizer, e não está bem. Eu falei: olha, eu não posso voltar, estou de passagem marcada, eu tenho que ir embora. E nisso, ela passou 15 dias internada, e as minhas irmãs cuidando dela, são 2 irmãs gêmeas, são minhas irmãs e mãe, e de repente, as minhas irmãs, as 2 pegaram Covid, mas uma delas não suportou, morreu no domingo. Quando acabaram de enterrar a minha irmã, o telefone toca: olha, a mãe acabou de morrer também. 2 enterros no mesmo dia. As 2 mulheres que mais importantes da minha vida foram naquele dia. A minha mãe, eu estava orando, porque a minha mãe estava numa condição que ela estava acamada, já tinha ferida nas costas, por mais que ponhava pomada, cuidava, e estava muito difícil. E eu dizia para Deus: leva a minha mãe, porque a minha mãe era durona. Minha mãe era daquela pessoa que ninguém precisava fazer nada para ela, ela fazia. E ela estava numa situação que ela estava na mão das filhas. E eu louvei a Deus quando ela partiu, porque nós partimos bem. Eu liguei para ela e disse: mãe, eu quero que a senhora saiba que eu te amo, que a senhora está perdoada, sinta o meu perdão. Eu quero só dizer para a senhora uma coisa: aceita Jesus, ora comigo. Orei com ela, ela repetiu as palavras, aceitando a Jesus Cristo, e eu creio que ela morreu salva. Eu disse a mesma coisa para minha irmã, deixei tudo no telefone dela, ela visualizou, não respondeu, mas eu acredito que ela também, nas suas últimas horas, deve ter pensado em tudo aquilo que eu falei. Eu creio em Deus. O que eu quero dizer, irmãos, o fracasso, ele não é o fim. O fracasso, ele só é o fim para uma pessoa arrogante. Nós vemos Saul, ele fracassou em sua vida, e um fracasso atrás de outro.
um pecado atrás de outro, uma desobediência atrás de outra, ele não se curvou perante Deus, a ponto de tirar sua própria vida. Há muitas pessoas no fundo do poço, achando que está tudo acabado, e Deus está só esperando você dizer: Senhor, me perdoe, eu estou aqui. O teu fracasso Deus pode transformar em uma grande vitória. Olha a minha vida, irmãos. Olha para mim, testemunho vivo. Onde era para mim estar? Que possibilidade eu tinha de ser alguém hoje? Uma criança, um adolescente revoltado. Deus muda, de um dia para o outro, Deus curou da depressão, Deus trouxe, firmou na igreja, me deu uma família, me deu uma esposa, me deu uma filha de 4 anos, a coisa mais linda, me deu uma enteada que eu tenho como filha, amo como filha, é uma bênção na casa do Senhor. E Deus faz isso, irmãos. Às vezes passamos por um momento difícil de nossas vidas que nós falamos: olha, não dá mais, eu não vou na igreja. E Deus está aqui de braços abertos para te receber, para te abraçar, para resolver os seus problemas. Ele não vai falar, irmãos, ele não vai colocar dinheiro na conta de você para você pagar as suas contas, mas ele vai te dar um emprego, ele vai abrir uma porta para você passar, ele vai te orientar. Quantas vezes eu saí da minha casa desempregado, fui para o mutirão na igreja e voltava trabalhando, porque lá o irmão falava: está desempregado, eu preciso de um servente. É da igreja, irmãos. Se pararmos e vir para a igreja, nós não caminhamos. É na igreja que a gente vem só o bagaço. E voltamos com uma palavra amiga, uma palavra de conforto. É na igreja. Se eu não tivesse na igreja, eu tinha suicidado. O diabo tinha ceifado a minha vida, a minha alma. Mas foi na igreja que eu lutei. Foi na igreja que eu batalhei de joelho. A igreja toda me conhecia. E eles oravam ao meu favor. Eu sabia que um dia Deus ia fazer alguma coisa. Um dia eu estou no último banco. Veio uma irmã pregar, ela disse assim: aqui tem um jovem nessa igreja. Todo mundo fez assim, com a mocidade. Que ele fica 3 meses sem falar com ninguém nessa igreja. Da maneira que ele entra, ele sai. Esse jovem, quando ele está mesmo mal, ele fica na janela, nessa janela ali, ó. Todo mundo apontou: vai lá, Antônio Rosa, que é você, meu filho. Falou: Deus vai te curar hoje. Naquele dia eu fui liberto da depressão. Naquele dia Deus mudou o quadro da minha vida. Então, é você que é jovem, é você que está a passar por momentos difíceis da sua vida. A você, irmã, a você, irmão, que está sendo perseguido, que está passando mesmo assim: olha, para o meu problema parece que não tem solução. Eu falo para você: tem sim, porque para mim teve. E você não é melhor que eu, não sou melhor que você. Eu não sou mais bonito que você. E Deus te ama. Ele te trouxe aqui para dizer que a sua vida tem um valor muito precioso. Uma pessoa olhou para você um dia, te escolheu, e o amor dele por você foi tão grande que ele derramou a última gota do seu sangue para salvar a sua vida. Jesus está aqui. Ele tão somente quer que você abra o seu coração. Sansão, depois que ele fez tudo isso, pegaram Sansão, prenderam Sansão. A fatura veio, irmãos, pelos erros que Sansão cometeu. E arrancaram o olho de Sansão, ele ficou cego. E de repente, ali no seu castigo ali, ele olha para si próprio e fala: eu errei, eu pequei, eu falhei, mas o Senhor me dá uma única oportunidade. E Deus agora vai e começa a trabalhar na vida de Sansão. O seu cabelo cresce. E quando é um dia, Deus toma Sansão. E o que o Sansão matou em morte foi muito mais do que ele matou quando era vivo. A sua derrota, o seu fracasso não é o fim, meu querido e minha querida irmã. Às vezes nós somos precisos passar por momentos difíceis para valorizar aquilo que Deus colocou na nossa mão. Para valorizar aquilo que Deus tem para nós. Porque às vezes Deus quer colocar algo na tua mão. E se você pegar aquilo naquele momento, você se sufoca sozinho.
Você se mata sozinho, porque você não está preparado para aquilo. Então Deus permite você passar por momentos assim difíceis para valorizar algo que tem lá na frente para você. Mas não tenha isso como um fracasso. Tenha isso como uma preparação para a tua vida. Jesus, ele conta hoje com umas pessoas. Que pessoas de coração aberto, coração quebrantado, pessoas que verdadeiramente querem morar no céu. Irmãos, não vale a pena, o mundo não vale a pena. Jovem, o mundo não vale a pena. Não há nada lá de tão importante. Nada. Tudo ali é passageiro. Tudo. Se você conversar com alguém que sai nas baladas, que usa droga, que bebe, que tudo, quando ele vai dormir, ele não tem paz. Mas todo cristão que vem para a igreja, quando ele chega em casa, ele até sonha. Eu vou contar um testemunho só para vocês verem o quanto Deus nos ama, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Eu sempre conto isso, porque o amor de Deus, Deus não só cura da depressão, não. Deus, Ele não só põe o paralítico para andar, não. Deus, Ele não só cura cancerosos, não. Não. Ele faz coisas na sua vida que você fala, não precisava disso. Coisa simples, pastor. Antes de eu vir para a DEF, nós estávamos passando por um processo bastante difícil, eu e minha família. De repente, do nada, uma pessoa chega lá em casa com 4 ternos. Esse negócio, a gente que é crente, irmãos, a gente que conhece a Deus, a gente entende. Falei para minha esposa, se prepara que tem coisa aí. Por que eu ia ganhar terno? Não demorou, fui ao diaconato. Como que eu ia saber? Né? Só que Deus sabia que eu ia precisar lá na frente. Eu já tinha um terno, que estava ali empoeirado. Ganhei mais 4, 5 ternos. E Deus dá. Eu estava lá em casa um dia, eu ainda era solteiro. Veja bem, irmãos, eu era solteiro. Eu gosto de melão, melancia. Eu estava numa vontade de comer melão. Meio de mês, sem dinheiro. Jovem ter dinheiro até o final do mês é complicado. Hoje, eu chego no final do mês, às vezes tem dinheiro na carteira. Mas solteiro? Falei, gente, eu queria tanto comer um melão. Parece que, irmãos, eu chegava em casa do trabalho, eu sentia o sabor do melão na boca. Falei, meu Deus do céu, parecia que os vermes estavam me devorando por dentro. Quando foi um dia, meu senhorio pega e desce lá, falou assim, vamos ali comigo? Falei, vamos. Fui lá com ele, resolvemos um problema. Ele falou assim, vamos passar aqui na frutaria, eu quero comprar aqui umas frutas. Falei, tudo bem, eu espero aqui no carro. Aí ele veio de lá, eu comprei aqui umas frutas e trouxe aqui para você um melão. E ele trouxe um melão, irmãos, desse tamanho, acho que era o maior que tinha lá. Quando ele entregou aquele melão, eu falei assim, ele não sabe o mistério, mas eu sei, as lágrimas começaram a escorrer. Eu falei, Jesus, irmãos, eu falo com emoção, porque assim, Deus sabia o que eu queria. Por que ele me deu um melão? Irmãos, se Deus me deu um melão, irmãos, para uma pessoa como eu, você acha que ele não vai entrar no seu casamento e mudar a sua história? Xarabachou, de flas, tui, de couve, névias. Você acha que ele não vai entrar no teu lar e mudar a vida do teu filho e da tua filha? Você está enganado com esse Deus, irmãos. Ele muda. Ele pega um drogado ali, perdido, transforma e põe um terno nele e faz ele pregar uma palavra e a alma se converte. É esse Deus, irmãos. É esse Deus que pega uma pessoa fracassada como eu era e traz para cá. É o mesmo Deus que me deu um melão. Eu estava em casa um dia, olhei para o meu guarda-roupa, falei, Senhor, eu preciso de umas roupas. No final do dia, uma irmã me liga e fala, irmão, eu tenho lá 6 calças, meu esposo ganhou, mas não serve nele. E eu olhei para o senhor um dia lá no culto e estou vendo, é o seu número. Falei, traz lá, irmã, é para mim mesmo. E eu gosto de calças de esporte fino, mais para o social, assim, de cor creme, mais escurinha um pouquinho. E foi tudo assim. Por que Deus sabia o meu gosto? Deus sabe o seu gosto, irmã. Deus sabe o seu gosto, irmã. Irmão. Você acha que Ele não visita a sua casa? Você acha que Ele não visita a sua despensa? Você acha que Ele não conhece as necessidades suas? Você está enganada.
Ele conhece as tuas necessidades, Ele visita a tua despensa, Ele visita o teu guarda-roupa, porque Ele visita os meus. Eu tenho uma filha de 4 anos, 4 aninhos, inteligente a beça. Dá para contar as vezes que eu comprei roupa para ela, eu e minha esposa. A gente está lá em casa, de repente, vizinho, trouxe aqui uma sacola de roupa. E a minha esposa pega aquela sacola de roupa, às vezes tem roupa que serve agora, e às vezes tem roupa que vai servir no verão do ano que vem. Nós temos lá ainda 2 sacolas daquela do Pingo Doce, está em cima no sótão, esperando para o verão do ano que vem já para vestir nela. E daí, se vocês pensam que é roupa batida, não é não, irmãos. São roupa com etiqueta. Deus, Ele conhece a nossa necessidade. Ele conhece. Aquela enfermidade que te persegue, que de quando em quando você está trabalhando, você põe a mão, Jesus, ai, Ele sabe. Ele visita você. E Ele pode te curar, Ele não só pode, como Ele quer te curar. Mas depende do que você peça. Irmãos, tem uma coisa que Deus não faz. Entenda bem. Ele não invade a vida de ninguém. Ele quer que você converse com Ele. A oração, muitas pessoas não gostam de orar, mas a oração é nada mais menos do que eu e você conversar. Eu e o pastor aqui conversando. É isso que Deus quer, que nós sentamos e conversamos com Ele. É simples assim. Vocês acham que eu fico ali, eu chego lá e fico, Jesus, me dá. Não, irmãos, eu chego nele e falo, Senhor, olha meu roupeiro. E no outro dia a solução vem. Eu mereço? Não. Eu simplesmente falei, Senhor, eu preciso. E pronto, e descanso. A minha esposa às vezes preocupa, eu falo, amor, está nas mãos de Deus. Teve um dia que nós estávamos lá, e a minha esposa muito preocupada, eu disse para ela, falei, amor, não se preocupe, porque Deus, Ele vai entrar com providência. Final de mês, irmãos, pesa para todo mundo. Assim que nós chegamos aqui, assim que eu casei com ela e nós chegamos aqui, eu já estou aqui há 14 anos, ela vai fazer 7. Nós tínhamos aí 1 ano, mais ou menos, 2 anos de casados. Passamos por um momento assim, financeiramente, não muito bom. E um dia ela falou assim, amor, nós precisamos fazer uma compra. Como eu tenho o cartão do Jumbo, do Jumbo, né, agora é Auchan. Falei, não, vamos lá na Alverca, tem aqui um pouco de petróleo no carro, a gente faz uma comprinha. Peguei a bolsa dela, ela falou, minha bolsa está no guarda-roupa, pega lá atrás, tá. A minha enteada abriu a bolsa, 50 € lá dentro. Falei, será que sua mãe está com esse dinheiro e guardando? Né? Cheguei lá no trabalho dela, peguei ela, falei, amor, mas desculpa lá, mas vamos em Alverca fazer o quê? Eu achava a Alverca mais perto do que o Dortivita. Ela falou, não, nós não temos dinheiro. Tem 50 € na sua bolsa, por que 50 € está fazendo aí? Não, eu não coloquei não. E daí fomos mesmo pensando, verificamos, e não tinha dinheiro, não sobrou dinheiro o mês. Quem colocou o dinheiro lá? São as providências de Deus. Ninguém tem 50 € guardado, irmão. Se fosse 5 €, não, eu coloquei, esqueci daquele dia, mas 50 €. E assim, irmãos, o que eu tenho para dizer para vocês é que Jesus é bom demais. O amor dele, olha, Ele cuida de nós em todos os detalhes que você pensar. Eu vim nessa noite para dizer para você que tudo o seu fracasso não é nada. Jesus transforma tudo isso em bênção, desde que você se arrependa do que você fez, confessa o que você fez e clama ao Senhor por perdão e misericórdia. Ele visita você, Ele cuida de você, assim como cuidou e cuida de mim. Eu estava vindo no mutirão, ali no templo sede, só esse testemunho, já vou terminar. E o petróleo já estava acabando, e dinheiro também para abastecer também estava acabando. E falei com a minha esposa, falei, olha, vou ter que conversar com o pastor, porque não vai dar para mim ir mais nem nas orações, e eu não queria faltar nenhum dia, o petróleo está acabando.
Eu estou indo para lá, para a igreja, parei o carro, veio uma senhora, não conseguiu, bum, bateu no carro. Amassou todo ali o para-choque, mas nada de tão grave. Daí ela parou o carro, olhou, falei, não se preocupa, vamos sair daqui que está movimentado, vamos encostar, a gente vê isso. Conversei com ela, falei, olha, ela falou assim, olha, meu seguro é novo, eu não posso, e também vou passar pela inspeção, isso vai me dar um problema, vamos negociar. Eu falei, vamos fazer o seguinte, isso não foi tão grave assim, dá 100 euros aí, eu mando arrumar isso, está resolvido. Eu olhei bem para aqui e falei, eu mesmo consigo arrumar, fui lá, esquentei aqui, desamassei, arrumei, peguei o 100 euros e abasteci, e fui para a igreja durante a oração, fui para a igreja durante a festividade. Irmãos, há males que vêm para bem. Deus pega o mal e transforma em bem. O carro está ali, quem quiser olhar o para-choque, eu mesmo pintei, está bonito. Não sou pintor, mas olha lá. As mãos de Deus foi lá e olha. É isso que você tem que entender, irmãos. A providência de Deus. Vocês acham que quando eu vi o carro daquele jeito, eu fiquei triste? Fiquei não, eu fiquei alegre. Eu falei, é providência. Eu tenho dinheiro para abastecer e vir na festa. Entendeu, pastor? O crente, ele vive de milagre, irmãos. É de milagre em milagre. Passamos por luta, sim. Passamos dificuldade, passamos. Mas nós não somos órfãos. Jesus falou assim, olha, eu estou indo embora. Mas vou deixar um Consolador que estará convosco todos os dias até a consumação do século. E ele está aqui, o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ele é um amigo, ele é um companheiro. Vocês querem que eu conte mais? Eu estava na época da minha depressão, mesmo que eu não aguentava, eu estava à beira do suicídio. Nesse dia eu estava mal. Cheguei e sentei no último banco. De lá para cá, o segundo banco. No Brasil são os bancos de madeira. Sentei, falei, Espírito Santo, senta aqui, que eu não aguento mais. Irmãos, literalmente, um ser que não dá de olhar. Tão brilhoso. Eu vi quando aquelas vestes sentaram assim, do meu lado. Irmãos, eu não chorava, eu urrava. A igreja, os jovens que estavam lá orando comigo, eles olhavam para trás sem saber o que estava entendendo. O próprio Espírito Santo, eu pedi e ele sentou. Irmãos, isso não é história de carochinha. Isso aconteceu comigo, isso pode acontecer com você. Eu só estou animando a sua fé. Eu estou incentivando você que o teu problema não é maior que Deus. Os teus problemas não é maior que Deus. Tudo na vida há uma solução. Quando você deposita aos pés de Cristo. Fica com essas palavras. Ouçam. Ficam com essas palavras. Jesus, Ele te ama. Literalmente, Ele te ama. Deu não só a vida dEle por você, Ele derramou a sua última gota de sangue, porque Ele te ama. E Ele está voltando. Irmãos, não precisa muito para você entender que Jesus está voltando. Uma política corrupta em todos os países. Uma geração de ser humano que nós estamos perdendo para os animais, em termos de amor. Jesus está às portas. Se esse mundo hoje está difícil, quando o Espírito Santo sair dessa terra e os anjos saírem daqui, isso vai virar um inferno. É hora de levantarmos a nossa cabeça, parar com as picuinhas, com diz que me diz, que levantar os olhos ao céu. O nosso foco é o céu, é a nova Jerusalém. Amém? Que os irmãos fiquem com essas palavras. Não sou o pregador, mas o que o Senhor colocou no meu coração foram essas palavras. Jesus vos ama. Amém? Que Deus vos abençoe. Peço que continue firmes, irmãos. Que o nosso alvo é o céu. Oreis por mim, pela minha família. Que Deus vos abençoe. Aleluia, glórias a Deus. Quantos estão gratos por essa palavra para dizer amém? Amém? Aleluia. Deus continue abençoando o servo do Senhor, o nosso querido diácono Antônio Rosa. É uma bênção na obra de Deus. Continue